Boa noite ou bom dia, pessoal desse canal. Estamos aqui no nosso laboratório mental, eu, Nilo, e meu bisnetinho Vinícius, o nosso Einsteinzinho. Olha como ele parece o Einstein. Não parece. O Vinícius ele já separou aqui coisas para a nossa experiência de hoje. Um relógio, um objeto tridimensional aqui, um caminhão, uma espécie de uma van e até um boi que o caminhão dele leva aqui. Com isso aqui nós vamos provar o que, Vinícius? Mostra o título aí. O título está de cabeça para baixo. Aí, Vinícius. Já fiz O terceiro título... erro aqui. Não tem erro não. Chama-se assim o nosso vídeo de hoje. Para um pouquinho. Tempo. E por que ele é quarta dimensão no espaço-tempo? Nilo e Vinícius somos nós. Então nós vamos ver o que é o tempo, nós vamos dar a definição de tempo, ninguém define tempo, nós vamos definir o tempo. E vamos mostrar por que o Einstein disse que o tempo é uma quarta dimensão. Bom, mostrado o título, podemos tirar para cá. Vinícius, me empresta o título, ou põe de lado. Já que nós estamos falando que o tempo é uma quarta dimensão, Vinícius, nós vamos ter que mostrar o que é uma dimensão. O que é uma dimensão, Vinícius? Não lembra? Esqueci. Esqueceu, não lembra, né? Então, dimensão é uma medida. A gente pergunta assim, qual é a dimensão dessa estrada? 10 quilômetros. Qual é a dimensão dessa pista de aeroporto? 3 quilômetros. Então, dimensão. Qual é a dimensão desse terreno? 10 por 30. Então, dimensão é tamanho, né, Vinícius? Certo? Então, vamos mostrar aqui. Segura aqui, filhotes. Segura aqui. Mais perto do voo aqui, mais perto. Aí. Um objeto tridimensional é isso aqui, né? Um objeto tridimensional, porque ele tem 3 dimensões. Mostra aqui, Vinícius, aqui. Tem 3 dimensões. Vamos ver aqui as 3 dimensões. Comprimento, altura e largura. Todo objeto tridimensional ele tem comprimento, altura e largura. Esse caminhão, por exemplo, aqui do Vinícius, né? O caminhão aqui. O caminhão tem, comprimento, ele tem altura e o caminhão tem a largura. Ele é um objeto tridimensional. A vanzinha também. Cadê a vanzinha? Sumiu? Aqui. Não tem importância. Daqui. Tem o boi também. A vanzinha tem o boi. O boi também é tridimensional. Mostra o boi aqui. O boi ele tem, veja só, comprimento do boi, a altura do boi e a largura do boi. A largura do boi, né? Aqui, ó. Então, tudo que é objeto, ele tem 3 dimensões. E ele forma um volume no espaço, não é? Então, já que todo objeto tem 3 dimensões, como esse aqui, olha aqui. Tem uma dimensão aqui que é a largura, uma dimensão aqui que é a altura, uma dimensão aqui que é o comprimento, altura e largura, não é? Agora, se é 3 dimensões, como é que o Einstein falou que o tempo é quarta dimensão? Se um objeto só tem 3 dimensões, onde é que está essa quarta dimensão, Vinícius? Hein? É isso que nós vamos raciocinar. Pulando? Veja bem, é fácil. Aqui nós temos uma ilustração. Aqui nós temos... Segura pro voo aqui. Vou botar de cabeça para baixo. Não, está certo. Nós temos aqui, mostra aqui pro vô, aqui, aí, nós temos aqui o planeta Terra girando e um relógio
Segura direito, sem balançar. E o relógio copia, uma maquininha que copia os movimentos da Terra. Quando o relógio dá um tic-tac de 1 segundo, a Terra voou 30 quilômetros. Para com isso aí, senão não dá para me mostrar. 1 segundo é 30 quilômetros. 1 minuto a Terra voou 1.800 quilômetros. 1 hora a Terra voou 108.000 quilômetros. Um dia de 24 horas a Terra voou 2.592.000 quilômetros em 24 horas. Em um ano, Vinícius, 946.080.000 quilômetros. Então nós deduzimos o quê? Que o tempo é apenas o movimento da Terra medido o quê? Medido em metros. Então é assim que nós vamos entender. Olha aqui. O movimento da Terra é um referencial para medir o tempo. Então nós nos baseamos na Terra para medir o tempo. Pode ser também um relógio de átomos, pelos movimentos dos átomos. Vai dar na mesma. Tudo que tem movimento repetitivo pode servir como relógio. O movimento da Terra é repetitivo, então serve como relógio. Então, nós podemos definir tempo. Essa é a definição de tempo aqui em Vinícius, que nós vamos passar no nosso canal. Tempo T. Tempo T é medida de movimento de um referencial. Medida de movimento de um referencial. Que referencial, no nosso caso? A Terra, para os terrestres, né? Então, tempo T é medida de movimento de um referencial. Esta é a definição de tempo. E isso é quarta dimensão. Mas por que esse tempo métrico, que é métrico, né? Nós vimos aqui que 1 segundo, 30 quilômetros, então o tempo é métrico. É métrico. O relógio pega da Terra, só que o relógio chama isso de 1 segundo, os homens chamam de 1 segundo, mas na realidade é metros, 30 quilômetros, 1 segundo. Então, por que essa quarta dimensão é essa metragem? Por que é a metragem? Porque é o movimento da Terra no espaço. O movimento da Terra no espaço marca aquilo que chama-se tempo. Tempo é a medida de movimento de um referencial, que é a Terra. E aí isso aí vai ser comparado com todas as coisas que se movimentam, né? Vinícius, esse caminhão aqui, ele está parado ou está em movimento? Movimento. Por que esse caminhão está em movimento? Se ele está parado, eu estou vendo que ele está parado. Porque a Terra pode estar se mexendo, mas ele pode estar parado. Se mexendo, muito boa essa. A Terra está em movimento, se mexendo. Eu entendi. Então, esse caminhão, ele está se movendo junto com a Terra, mas ele está parado em relação à Terra, não é? Agora, se esse caminhão, veja bem, se esse caminhão andar 60 quilômetros, 60 quilômetros, e a gente marca, ele andou 60 quilômetros. Ele andou 60 quilômetros, ele andou uma medida. E essa medida vai ser tirada de onde? Vai ser tirada, esses 60 quilômetros, se ele andou 1 hora, essa 1 hora é tirada daqui do relógio. E esse relógio tirou 1 hora de onde? Daqui, do movimento da Terra. Daqui do movimento da Terra, o relógio tirou 1 hora. E foi o quê? 1.800 quilômetros que a Terra voou. Enquanto isso, o caminhão andou só 60 quilômetros. É uma comparação. Mas então, fica provado que o que é tempo? O tempo é uma metragem andada, voada, rodada pela Terra e assim por diante. Por isso que, além das 3, presta atenção agora aqui, ó, além das 3 dimensões, altura, comprimento, largura, Vinícius, e largura e altura, comprimento, largura e altura, além dessas 3 dimensões, o movimento de alguma coisa é uma 4ª dimensão, traduzida em quê? Em metros. E é chamado
segundos, horas, minutos, mas não interessa. O fundo da coisa é medida, é uma dimensão. Então o tempo é também uma medida métrica e é a quarta dimensão. A quarta dimensão. Então os objetos têm altura, comprimento e largura e também, não vai dormir ainda que é cedo, e também movimento, né? Então o movimento é uma quarta dimensão. Ok, Vinícius? Obrigado pela ajuda, Vinícius. Boa noite a quem é do canal e quem não é também.